somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu. Esteja sobre a sua vida. Nós estamos tendo mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui nesta noite para mais um Tadel, treinamento avançado de líderes. E com a graça do Senhor, vamos compartilhar aqui uma reflexão, uma palavra que certamente, falará ao seu coração, te alcançará. Da mesma forma, eu creio, da mesma forma que já alcançou a minha vida, o meu coração. Uma palavra que tem falado muito comigo, e no nome do Senhor, esteja com o seu coração aberto, sensível, para ser ministrado aí onde você estiver, através dessa reflexão. Aproveita a oportunidade, compartilha esse link com algum amigo, algum vizinho, algum parente, um familiar, porque certamente o Senhor ministrará ao coração deles. E eu queria então compartilhar com vocês essa ministração que nós intitulamos de Não se dê por vencido. O versículo que nós separamos aqui, a versão pelo menos que eu separei aqui, que está em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16, diz assim: não percamos a coragem, ainda que o nosso corpo se desgaste, o nosso interior renova-se cada dia. As aflições do momento presente são leves, comparadas com a grande e eterna glória que elas nos preparam. Não fixemos a nossa atenção nas coisas que estão à vista, nas coisas que estamos vendo, nas coisas que se veem, mas naquelas que ainda não se veem, pois o que se vê é passageiro, mas o que ainda não se vê é eterno. O nosso olhar tem que ser para as coisas que nós não estamos vendo, queridos, porque o que nós não estamos vendo é o eterno. É uma frase de Samuel Smiles, acredito que a pronúncia do nome seja essa, Samuel Smiles, diz assim: olha, nunca se dê por vencido. Desenvolvemos a sabedoria com os fracassos muito mais do que com os sucessos. Vou repetir: nunca se dê por vencido. Desenvolvemos a sabedoria com os fracassos muito mais do que com os sucessos. Uma frase que nos leva a uma reflexão de que certamente os fracassos, as derrotas ou os momentos de aparente fracassos são importantes. E nós vamos desenvolver essa reflexão aqui. Às vezes, queridos, você sente que todo o seu esforço não é reconhecido, ou que por mais que você tente, por mais que você se esforce, você não consegue alcançar o seu objetivo, você não consegue chegar na meta, você não consegue realizar o que você tem desejado. E certamente, como humano que somos, como limitado que somos, é possível que nesses dias você tenha vontade de deixar tudo para lá, de abandonar, de jogar tudo para o alto e talvez se dedicar a uma outra coisa. Queridos, quando eu falo você aqui, entenda que eu estou falando para mim, porque essa palavra também, Deus também me alcançou através dessa palavra e nós estamos apenas reproduzindo, mas eu também já fui ministrado e certamente continuo sendo ministrado aqui nesse momento. E talvez, queridos, hoje seja um desses dias para você. Ou quem sabe você esteja vivendo um momento como esse, um momento em que você esteja pensando em desistir. Quem sabe você tem pensado em desistir do seu ministério, quem sabe você tem pensado em desistir do chamado de Deus para a sua vida, quem sabe você tem pensado em desistir da célula,
Quem sabe você tem pensado em desistir da igreja. Quem sabe até você tem pensado em desistir de Deus. Queridos, a reflexão desta noite é: não se dê por vencido. Não é o momento de nos render. Não devemos nos dar por vencidos. Continuemos lutando e nos esforçando para obtermos o que Deus tem preparado para cada um de nós. O que Deus tem preparado para você, queridos. Não se dê por vencido. Nós ainda não vimos o que Ele tem preparado. Nós ainda não contemplamos, como diz a palavra dele, nós ainda não contemplamos o que Ele tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que permanecem firmes. Nós ainda não contemplamos, ainda não recebemos a recompensa, queridos. Ao contrário do que se passa com o nosso corpo, que cada dia vai se desgastando, vai envelhecendo naturalmente, o nosso espírito se renova cada vez mais. Né? E os momentos difíceis, as dificuldades, que também são naturais, né, nos fazem experimentar um maior peso de glória. Nesses momentos, queridos, quando permanecemos firmes no Senhor, quando permanecemos firmados na rocha, vamos aprendendo a conhecer mais a Deus, conhecer mais de Deus, do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça, do seu infinito amor. Vamos conhecendo mais e mais do seu infinito amor. Não queremos passar por provas, é bem verdade. Eu acho que ninguém quer passar por provas. Ninguém quer passar por lutas, por provações. É bem verdade mesmo. Mas olha só, as provas nos fazem ver as facetas de Deus. Eu costumo dizer que é quando nós estamos no deserto, é quando nós estamos enfrentando as adversidades, os obstáculos que a vida apresenta diante de nós. É justamente nesses momentos que nós temos a oportunidade de desfrutarmos ainda mais do poder, da graça, da glória, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Não queremos passar por lutas, mas se elas sobrevierem sobre as nossas vidas, saibamos que é neste momento também nós teremos a oportunidade de desfrutar do milagre de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Algumas das ações de Deus, queridos, nós precisamos experimentar. Há situações que não basta apenas ler. Eu li no livro tal, no capítulo tal. Há situações que não basta apenas ler, mas há situações que é necessário viver. É necessário experimentar. É no deserto, como eu falei, querido, que somos lapidados. É na provação que vamos ganhando forças. Precisamos viver as tempestades, os momentos de dificuldades, para aprendermos e crescermos. Sempre na certeza de que a noite não dura para sempre. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem pela manhã. As tempestades não duram para sempre, queridos. O sol sempre volta a brilhar. O sol sempre volta a brilhar. Permaneçamos firmes nesta esperança, para contemplarmos o sol brilhando, o sol da justiça, renascendo, nascendo e renascendo sobre as nossas vidas. É necessário permanecermos firmes no Senhor, é necessário passarmos pela noite, é necessário passarmos pela prova, é necessário passarmos pela provação, para contemplarmos o poder de Deus no dia seguinte. Aleluia! Permaneçamos firmes nessa esperança, nessa certeza. Não se dê por vencido, queridos. Não abandone o barco, não quebre a aliança estabelecida. Diante das dificuldades, é mais fácil quebrarmos a aliança. Diante das lutas, das provações, é mais fácil romper uma aliança. É mais fácil romper um compromisso do que lutar. É mais fácil. Lutar vai requerer de nós ainda mais esforços. E de repente, naquele momento, esforços ou força, talvez, é o que nós menos temos. Ou menos teremos. É mais fácil não assumirmos responsabilidade do que encarar os desafios. Mamãe, você acabou de falar que justamente nesse momento nós já não temos mais forças
mas o Senhor renova as nossas forças. Mas se permanecermos firmes no Senhor, certamente o Senhor vai renovar as nossas forças. Mas eu não tenho fé. A palavra de Deus diz que aquele que não tem fé, peça a Deus, que Ele certamente lhe dará. Querido, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim, diz que, nesse texto diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. É desse espírito que nós estamos falando. Não é da minha vontade, não é da minha força, mas é da força do Senhor. É na força que há no Espírito Santo de Deus, que está em nós e que habita em nós. Diante de situações adversas para nós, e quando olhamos só para o problema, é mais fácil desistir mesmo. E muitos desistem, eu não tenho dúvida disso, muitos desistem. Mas também perdem a oportunidade de experimentar e viver o melhor de Deus para a sua vida. Desistir? Podemos desistir. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E num contexto como esse, desistir não é a melhor opção. Ou melhor, desistir não é a opção. Desistir não é escolha. Romper alianças, querido, pode ser sinônimo de fraqueza e, consequentemente, problemas. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Não fique ou viva apenas uma parte daquilo que Deus tem confiado a você. Não queira apenas viver parte do plano de Deus para a sua vida. Não queira viver parte do projeto de Deus para a sua vida, apenas parte, mas queira viver tudo que Deus tem reservado para você, tudo que Deus tem reservado para nós, mas é necessário lutar. A caminhada não é fácil. Seguir a Cristo realmente não é fácil. Ele mesmo disse que nós encontraríamos aflições, tempestades, lutas. Mas Ele também garantiu que tivéssemos ânimo, porque Ele venceu o mundo. Não nos demos por vencidos. Ainda não chegamos ao final da caminhada. Aleluia! Ainda não chegamos ao final da caminhada, queridos. Eu queria compartilhar com vocês aqui 4 conselhos, se é que eu posso compartilhar esses conselhos com vocês, dizendo que, poxa, muito mais ainda tem Deus sobre esses 4 conselhos para nossas vidas. Muito mais, infinitos projetos, ordens, voz de comando. Mas o primeiro ponto, o primeiro tópico que eu queria compartilhar com os irmãos, queridos, é: não permitamos que o desejo de se render ganhe de nós. Não permitamos que o desejo de se render ganhe de nós, como acabamos de falar. Quem de nós aqui nunca pensou em desistir? Quem de nós nunca pensou em se render? Quem de nós, como já ouvimos, não pensou aqui em jogar a toalha? Jogar a toalha significa: eu desisto, eu não quero, eu paro por aqui. Mas não é hora de jogarmos a toalha. O nosso desejo, de vencer, de avançar, de prosseguir, de conquistar, tem que ser maior do que o nosso desejo de desistir, de nos render. Se precisar começar de novo, queridos, comece. Tentemos quantas vezes for necessário, 1, 2, 3, não interessa, mas não desistamos. O bom de começar de novo é que você já tem a ideia dos erros. Você já sabe onde você errou. Você já sabe onde você não pode passar. E aí você já sabe o que deve ser evitado. E isso já é uma grande vantagem. Isso já nos dá alguns passos de vantagens. Pedro, por exemplo, um contexto muito famoso, onde Pedro vem aí de uma noite em busca de peixes. E não encontraram nada. E chegaram cansados. Diz a palavra de Deus que eles haviam tentado pescar a noite toda. Mas aí o que acontece? Ele chega diante do Senhor, de Jesus, e diz que não pescaram nada. Mas aí Jesus fala assim: jogue para o outro lado.
Pedro podia questionar. Pedro, eu vou jogar rede. Jesus, eu estou cansado. Nós estamos cansados, Jesus. Eu sou pescador, eu conheço. Mas sabe o que Pedro diz? Sobre a tua palavra lançaremos as redes. E Deus nessa noite está dizendo para você, não desista. Continue. Jogue a rede. E aí nós sabemos que eles pegaram uma quantidade de peixe que nem coube, né, no barco direito. Josué e Caleb são outro exemplo, outro contexto. Os espias chegaram diante da terra. Aquela terra lá é terra de gigante. É uma cidade fortificada, nós não vamos conseguir entrar, nós vamos morrer. A forma como nós enxergamos as situações na nossa vida faz toda a diferença. A forma como nós nos comportamos diante das adversidades, das lutas, das tempestades, faz toda a diferença. Que o nosso olhar seja um olhar de Caleb, um olhar de Josué, mas lá tem uvas maravilhosas. Nós vamos conquistar porque nós já recebemos essa cidade por herança. Nós precisamos enxergar além daquilo que nós estamos enxergando, daquilo que está visível. Nós precisamos olhar com um olhar espiritual. Nós precisamos ter esse espírito de não permitir que o desejo de desistir seja maior do que o desejo de avançar. Segundo ponto, não se dê por vencido só porque você errou algumas vezes, ou muitas vezes. Mas Alcemar, eu já errei muitas vezes, rapaz. Você não me conhece, você não sabe de nada. Eu já tentei, não dá mais. Tente de novo. Tente de novo, porque nesta noite, Jesus, o Deus, o nosso Senhor está dizendo, não chegou a hora de desistir. Na verdade, não podemos desistir. Tente quantas vezes for necessário, queridos. Não interessa qual é a área que você está pensando em desistir. Estamos falando aqui nesta noite para líderes, que de repente muitos desses líderes estão pensando, alimentando mesmo o pensamento da desistência. Mas nesta noite receba essa palavra de Deus para a sua vida. Não desista. Não saia do lugar onde Deus tem plantado a planta dos seus pés. Em vez de se frustrar, veja o motivo do fracasso e haja em favor do acerto. Um erro é uma oportunidade de mudança. Errei, então observe qual foi o erro. E tente novamente, mas tente de uma forma diferente. Lance a rede para o outro lado. Faça diferente, mas não desista. Terceiro tópico, terceiro ponto. Se inspire em líderes que também já tiveram dificuldades. Se inspire em homens de Deus, mulheres de Deus. Se inspire em homens que também já tiveram dificuldades, mas conseguiram ultrapassá-las. E você pode pensar em vários líderes mesmo. Pessoas que de repente estão bem próximos a nós, por que não? Mas eu queria que nós nos inspirássemos aqui em Jesus. Aquele que está acima de todos. Aquele que tem o nome acima de todos os nomes. Aquele que de fato não encontraremos erro, falha alguma. Porque ele iniciou um projeto e foi até o final. Para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de termos vida e vida em abundância. Eu creio, em nome de Jesus mesmo, que jamais passou pelo coração de Jesus a possibilidade da desistência do projeto que ele iniciou. Porque ele sabia que o final seria a vitória. Ele sabia que no final nós estaríamos juntos. Jesus também poderia ter desistido. Poderia ter desistido. E talvez um dos momentos mais cruciais, mais difíceis da vida de Jesus, quando ele estava pregado na cruz do Calvário. Segundo os estudos, né, as pesquisas, sentindo uma dor terrível, imensa. Imagine-se pregado numa cruz. Espinhos penetrando a sua fronte, sua testa. Suas mãos presas com pregos, seus pés. Pulmão, de repente, lhe faltando ar. Jesus, ele diz uma frase. Pai,
se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, porque eu não vou desistir. Eu ainda não terminei o projeto, o propósito. Contudo, seja feita a tua vontade. Não importa quais os contratempos, que contratempos surjam na sua vida, surjam diante de você, alimente sua fé. Pense que você em Deus é mais forte do que todos, é mais forte do que os os obstáculos, as adversidades. Acredite em você, querido. Acredite naquele que está contigo. Acredite naquele que começou uma boa obra e é fiel para completá-la. Tenhamos em mente que as coisas realmente não são fáceis. O próprio Jesus já nos havia alertado, mas tem em mente também que o próprio Jesus já nos havia também solicitado ter bom ânimo. Ele disse que nós encontraremos dificuldades, mas ele diz assim, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quarto e última orientação: seja você uma inspiração para você mesmo e para muitos outros, seus amigos, sua família. Todas aquelas pessoas que passarem por você, possam enxergar em você um poderoso guerreiro, um valente do Senhor, um homem e uma mulher de Deus que, independente das circunstâncias, independente das adversidades, permanecem firmes, não abrem mão, não interessa o que se levante. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei onde eu quero chegar, eu sei que ainda eu não ultrapassei os portões celestiais. Olhe para o que você já fez, queridos. Olhe para o que você já conquistou. Não abra mão das lutas já vencidas. Não abra mão das conquistas já alcançadas até aqui. Não abra mão da história já escrita. Concluindo, não jogue a toalha. Ainda não chegou o momento de jogar a toalha. Não dê ouvidos a vozes externas dizendo: desista, Alcemar, isso não é para você, você não consegue, você não tem jeito, acabou. Não dê ouvido a essas vozes, querido, porque essas vozes são do maligno. Essas vozes não são de Deus, essas vozes são de homens, mulheres dominados por Satanás que querem te colocar no chão, que não querem fazer com que você chegue na reta final e ultrapasse. Mas ouça a voz de Deus te dizendo: eu te escolhi, eu conto com você, eu tenho um plano, eu tenho um projeto na sua vida. Não desista, pois eu sou contigo, poderoso guerreiro. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda não ultrapassamos os portões celestiais. Queridos, não se dê por vencido. Meu querido líder, não se dê por vencido. Não desista. Pelo contrário, se apresente diante do Senhor, reconhecendo talvez que você se encontra fraco. Mas reconhecer que é fraco não significa dizer que está reconhecendo desistência. Reconhecer que é fraco significa dizer que eu preciso do Senhor. Porque sem o Senhor eu realmente não consigo. Mas no Senhor eu posso todas as coisas. Não se dê por vencido, pois em todas as coisas, como diz Romanos capítulo 8, versículo 37, pois todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e nos conduzirá
até a chegada. E ultrapassaremos os portões. E ali sim, contemplaremos tudo aquilo que os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram, e nem passou pelo nosso coração, tudo aquilo que Ele está preparando para aqueles que permanecerem firmes. Que esta palavra possa ser ministrada ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus encontre liberdade para continuar ministrando ao seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida nesta noite, em nome do Senhor. Pai, nós te louvamos. Mais uma vez, nessa noite, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos diante do Senhor, contemplando a Tua presença, o Teu Espírito conosco. Obrigado, Deus, pela uma palavra de motivação. Obrigado por esta palavra, Deus, de não devemos ou não podemos desistir. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a permanecermos firmes nessa caminhada, Senhor. Senhor, se nos der vontade de desistir, se a aparente fraqueza, se levantar, estiver diante de nós, Pai, por favor, renove as nossas forças. Abra os nossos olhos para contemplarmos, ó Deus, além das circunstâncias adversas. Abra o nosso coração, ó Deus, para que possamos ter a sensibilidade, sentir o Senhor conosco, dizendo: estou contigo, poderoso guerreiro. Nos ajude, ó Deus, a vivermos o melhor do Senhor. Nos ajude a vivermos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Mas tudo aquilo que o Senhor tem reservado, ó Deus, para nós, só será possível vivenciar, viver e experimentar se estivermos permanecendo firmes no Senhor, na rocha que é o Senhor. Obrigado, Deus. Nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, hoje e sempre, para a glória, louvor e adoração do Teu nome. Que Deus te abençoe. Tenha uma linda noite na presença do Senhor, em nome de Jesus.